professor Ângelo e eu estou aqui para desenvolver com vocês a nossa aula número 4 de Educação Ambiental. Antes de mais nada, eu quero que você se recorde da aula número 3, tá? Caso você não tenha uma lembrança boa dela, você pode rever a aula número 3 e depois, então, passar para essa que é a aula número 4, tá legal? Bom, para começar, retomando alguma coisa, contei antes para vocês como havia surgido o movimento ambientalista no mundo, tá? Que terminou com a publicação do livro da Raquel Kersten e depois com a proibição da utilização do DDT, né, que é um veneno agrícola em território americano. Ponto. É aí que nós terminamos. Agora eu quero que você verifique o seguinte, nós vamos passar para a década de 70, porque o livro que eu citei na aula passada foi publicado em 62, tá? Saltando agora para 68, você vê um movimento ambientalista em seu maior potencial, tá? E eu espero que essa aula de hoje sirva para nós conseguirmos encerrar essa parte e depois passar logo para a parte da escola, do dia a dia da escola em relação à educação ambiental de fato, tá? Então a aula 4, né, Educação Ambiental, década de 70. Então eu começo essa aula falando um pouquinho de quando entrou na década de 70, né? O que aconteceu de 68 para entrar na década de 60, tá? Então aqui eu estou vendo o seguinte, um fato importantíssimo que eu trouxe aqui até o logo, né? O Clube de Roma, né? Então ele é fruto, ele é o resultado do movimento ambientalista que começou na década de 60, né? Na década passada. Então, o movimento ambientalista faz nascer duas coisas importantes. O Conselho para a Educação Ambiental no Reino Unido, né? No Reino Unido, veja bem, tá? A nação mãe da Revolução Industrial agora faz nascer o movimento ambientalista lá na Europa, tá? Berço da Revolução Industrial, ok? Então, e o Clube de Roma, tá? Que foi fundado em 1968 por Aurelio Passeri, tá? Ele era um empresário italiano, tá? Que fazia parte desse grupo, composto por cientistas, tá? Economistas, empresários, líderes, né, de Estado, tanto da ativa como ex-líderes, tá? E que pautam as suas atividades nos problemas que põem em risco o futuro da humanidade. Reparem bem, parte de um empresário a iniciativa de criar esse grupo e chamar pessoas dos mais variados segmentos da sociedade com essa preocupação com o futuro da humanidade frente às situações perigosas, né, que o próprio ser humano causou no meio ambiente. Então começa aqui com essa inauguração, né, na década de 60, ainda em 1968, abrindo as portas da década de 70, já com essa preocupação. O objetivo de hoje é discutir coisas que esses grupos formaram, inclusive depois com a formação da ONU, tá? Então, e as conferências, mas eu não quero me arrastar muito em conferências, tá? Só algumas ideias importantes e a gente já passa adiante, tá? Bom, então vamos lá, década de 70, só para situar vocês dentro do contexto da década de 70, o que a sociedade pensava, o que ela via, como era o ambiente na década de 70. Então trouxe para vocês aqui algumas imagens para
colocar a visão da sociedade da década de 70. Essa foto, por exemplo, da ex-presidente Dilma Rousseff, tá? Aqui ela está sendo interrogada, né, pelo governo militar. Nós estávamos vivendo um período de ditadura, ok? No mesmo momento em que o Brasil comemorava, né, o tricampeonato mundial de futebol, está aqui, né, com um protagonista Pelé e Jairzinho, o outro, e no momento em que a esquerda, né, no Brasil, ela orientava as pessoas que eram de esquerda para que elas não torcessem para a seleção brasileira, porque ela estava naquele momento representando o Estado, o governo militar, né, a ditadura, né? Fato que o conteúdo desse interrogatório da Dilma não tem uma importância nesse momento para a gente, apenas porque ela disse que nesse momento ela desobedeceu a própria orientação, né, da esquerda e acabou com grande parte do povo brasileiro torcendo para a seleção brasileira ganhar, mesmo na situação em que ela estava. Então, só para dar um referencial para vocês, um momento político, um momento esportivo. Aqui, ó, eu tenho o primeiro gibi da Mônica, também lançado nesse início da década de 70, né? Aí que ela fala no balãozinho: seja o primeiro a ler a minha revista em quadrinhos, tá ok? Aqui, ó, chegou a Mônica, né? E aqui Elvis, né? No começo da década de 70, ele fazendo lá alguns dos seus inúmeros shows por aí, e ele se apresentando, então criando toda aquela badalação musical e tal, com os fãs, e fazendo aquele tipo de mercado americano de cultura, né, contribuindo para que houvesse uma abertura, né, do potencial artístico para que os Estados Unidos avançassem sobre todas as nações, né, de uma certa forma impondo a sua cultura para todos os países ocidentais, né? Porém, então essa era o que acontecia naquele momento. Em 1970, né, a Sociedade de Audubon publicou Um Lugar para Viver. Então, olha só, Um Lugar para Viver. O que era isso? Era um manual para professores que incorporou a educação ambiental em atividades curriculares. Repare bem, né? Um Lugar para Viver foi um manual que serviu para implantar pela primeira vez a educação ambiental nas escolas. Essa é a informação mais importante, né, desse visual que você deve levar em conta, né, quando a gente fala de currículo. Então, a partir daqui, o currículo escolar ele começa a receber orientações sobre educação ambiental, tá? Bom, em 1972, agora voltando a falar do Clube de Roma, o que aconteceu? Ele publicou um relatório, tá? Os limites do crescimento econômico, tá? Em forma de livro, um livro que foi considerado até hoje o livro de maior vendagem em relação a esse tema, mais até do que Primavera Silenciosa, que eu falei na aula 3, traduzido para mais de 30 línguas e divulgado em todo o planeta as ideias desse relatório, tá? Os limites do crescimento humano. Qual era a ideia? Acabar com essa euforia de crescimento ilimitado, né? E que aí ele faz, concluindo que o colapso da humanidade será causado pelo crescimento do consumo, né, levando-se em conta o crescimento populacional.
examinando o contexto que envolve os povos de todas as nações. Pobreza em meio à abundância, né? O que nos leva a refletir sobre desperdício, ok? Deteriorização do meio ambiente, tá? E perda de confiança nas instituições, uma coisa muito séria e que aqui no Brasil, por exemplo, nós ainda temos certas dúvidas em relação ao comportamento das instituições. A expansão urbana, crescimento das cidades, segurança e desemprego, né? Alienação da juventude, que não se interessa, né? Mas também houve todo um trabalho para que, por exemplo, a política fosse tratada de um jeito muito complicado que não atrai os jovens, né? Então houve essa alienação, que não é uma culpa exclusiva do jovem, mas sim daqueles que queriam formar um futuro, o cidadão alienado, tá? A rejeição dos valores tradicionais. Estamos falando de valores que realmente valem a pena. Na verdade, quando a gente fala de valores e tradição, hoje em dia, a pessoa que fala assim, ela pode ser até confundida como uma pessoa ligada a um movimento político tradicional, né? Como um movimento de direita, mas não é verdade. Quando a gente fala de valor, é aquilo que realmente vale a pena você divulgar e você implantar dentro de um currículo escolar, por exemplo, tá? Não estamos falando dessa forma pejorativa que nós temos hoje, tá? A inflação, né? E outros problemas monetários, tá? Tudo isso está dentro do contexto, né, de situações que preocupam, né? E para isso é preciso cuidar desse crescimento, impor limites ao crescimento da sociedade para que o planeta consiga suportar a nossa presença aqui, tá? Bom, o sociólogo Franz Josef Buzek, ele tem depois desse roteiro, desse relatório, ele trabalhou muito, né, em relação à análise desse relatório, e tempos depois ele chegou a publicar coisas a respeito. Então eu vou seguir mais ou menos o pensamento dele, né, que faz bastante referência ao texto do relatório, tá? Olha só o que ele diz. Se as atuais tendências de crescimento da população mundial, que tendências são essas? Industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos naturais continuarem imutáveis, quer dizer, se continuar no ritmo em que está, os limites do crescimento nesse planeta serão alcançados, né, algum dia durante os próximos 100 anos. E de acordo com a época em que ele publicou esse dizer, restam apenas 41 anos. Tá? O resultado mais provável será o declínio súbito e incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial, o que poderia gerar o colapso também da economia. Tá legal? Então essa é uma das colocações que ele faz. A primeira colocação que ele faz é extremamente pessimista e extremamente catastrófica, né? Aí vem mais duas colocações dele que acabam apontando para uma situação mais agradável. Olha só, é possível modificar essas tendências
de crescimento e formar uma condição de estabilidade econômica que possa se manter até um futuro remoto, né? Aí o estado de equilíbrio global poderá ser planejado de tal modo que as necessidades materiais básicas de cada pessoa, cada indivíduo do planeta sejam satisfeitas. Aí você vai pensar, isto é impossível de se conseguir. Porém, você não pode dizer que é impossível algo que você ainda não tentou. Portanto, se você acha impossível sem ter tentado, é apenas uma hipótese, tá? É uma sugestão, não é de fato uma realidade, tá? Ok? Então, e que cada pessoa tenha igual oportunidade de realizar o potencial humano individual, o que seria a quebra das desigualdades sociais por conta disso, independente de qualquer ideologia política, e a reestruturação da humanidade para um futuro mais tranquilo e saudável. Aí, a terceira situação que eu coloco aqui para vocês é essa aqui, tá? Bom, se a população do mundo decidir empenhar-se em obter este segundo resultado que ele cita, né, em vez de lutar pelo primeiro, que é aquela parte pessimista, quanto mais cedo ela começar a trabalhar para alcançá-lo, maiores serão as possibilidades de êxito. Ou seja, nós temos que começar a trabalhar nesse sentido imediatamente. Mesmo que você ache uma coisa utópica, sonhadora, impossível ou inalcançável, mesmo assim você tem que lutar por isso. Seguindo agora, humanidade no ponto de giro. O que quer dizer isso? Humanidade no ponto de giro. Na verdade é o título de um outro relatório, né, do Clube de Roma. É o segundo relatório dele, caracterizado por usar ferramentas técnicas. Então agora o Clube de Roma propõe usar todo o aparato, todo o equipamento científico, todas as mentes pensantes para colocar em funcionamento uma estratégia prática para que tudo aconteça, né? Primeiro, vamos oferecer para a humanidade uma visão real, clara, cristalina do que está acontecendo. Não vamos deixar que informações não sejam divulgadas para não causar um medo, um pavor. Não, nós temos que enfrentar as situações difíceis. Então, é um outro relatório. Agora ele usa ferramentas técnicas para análise mais refinada dos dados coletados em diversas regiões do mundo. Na verdade, o segundo relatório ofereceu uma visão mais otimista do que o primeiro, porque o primeiro apresenta o problema, o segundo apresenta soluções, tá? Colocando nas mãos da humanidade a opção de interferir positivamente, né, no que parecia inevitável. Então a situação futura é ruim, mas ela pode ser evitada, está em nossas mãos. Seguindo, Estocolmo. Então aí a Organização das Nações Unidas, que é formada, a ONU, né, formada na década de 70, ela promoveu a Conferência da ONU sobre Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, em 1972, onde ficou recomendada a criação de um programa internacional de educação ambiental. Olha aí, educação e meio ambiente juntas formam a educação ambiental. Isso passa a ser uma atividade mundial, tá? Chama a abreviatura, a sigla, né? PIEA. Né? Surge
na conferência, nessa mesma conferência em Estocolmo, né, conhecida como PIE, a incorporação do tema ambiental com a necessidade de compatibilização da economia com o manejo sustentável. Ok, aqui tenta-se quebrar aquela ideia de que a economia vai para um lado, o meio ambiente vai para o outro. Para desenvolver a economia, você tem que destruir recursos naturais. Então, essa visão distorcida da economia leva à extinção da espécie humana. Né? Mesmo que você pense, mas isso vai acontecer muito no futuro e tudo mais, mas a pobreza, a miséria, a desigualdade social acontece agora. Não? A qualquer momento você olha para o lado e você vê alguém em dificuldade, nesse sentido. Então, não é uma coisa para um futuro a perder de vista, é uma coisa imediata, é resolver esses problemas. Então, agora é tomada uma decisão. Né? Então, acontece que nós estamos aqui, esse evento em 1972, estamos agora em 2017. Por isso que sempre acontecem as conferências realizadas pela ONU, para que passo a passo possa se chegar a uma atitude única, né, de todas as nações. Bom, aí a declaração de Cocoyork. Em 1974, uma reunião entre a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio, e Desenvolvimento. Repare que aqui já tem comércio, uma atividade econômica, e desenvolvimento. Tá? Comércio e desenvolvimento. Nessa palavrinha desenvolvimento, você já pode destacar o desenvolvimento humano também. Tá? E o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas. Então, comércio, desenvolvimento e meio ambiente conversando juntos. Discutiu o desenvolvimento e meio ambiente e destacou, né, nessa declaração que existe uma possibilidade, uma necessidade de se trabalhar o meio ambiente junto com questões comerciais e de desenvolvimento, seja econômico e seja humano. Não existe desenvolvimento de fato se não tiver o fator humano. Não existe. Né? Então, senão vai gerar desigualdade social. Tá? Então vamos ver o que esse documento traz de informação e vamos tentar analisar a importância de cada uma delas. Tá? Vamos dividi-las em 3 partes. Né? Parte A, por exemplo, o crescimento populacional descontrolado tem como uma de suas causas a falta de recursos de qualquer tipo. Né? Então, olha, o crescimento da população de uma forma descontrolada é causado, entre outras coisas, pela falta de recursos. Tá? Você está falando, por exemplo, de controle de natalidade? Sim, controle de natalidade requer tanto informação, educação, como recursos práticos, recursos, insumos, né? Mecanismos de orientação médica, controle de natalidade através do uso de anticoncepcionais, a informação de como usar tais recursos, tudo isso é importante. Tá? Pobreza e desequilíbrio populacional estão diretamente relacionados. Tá? Então existem, você sabe, né? Existem vários teóricos que falam isso, mas também as pessoas falam por aí, né? Como você repara, né? Como as pessoas de menos recursos que estão abandonadas à pobreza, como elas têm mais filhos, né? Como elas não têm orientação. Então existe uma relação entre uma coisa e outra, tá? Então é necessário que a sociedade e que a humanidade cresça junto. Não faz sentido algumas pessoas programarem direitinho, né, a sua família, né, a sua maternidade e tal, e outras não têm a menor condição
de controlar isso e acabam tendo filhos sem condições de dar a eles a menor condição humana, tá? Outra coisa, a destruição ambiental na América Latina, né, que inclui onde nós estamos, né, a África, né, a Ásia, é resultado da pobreza, que leva a população carente a uma palavra que é até nova aqui, que eles colocaram no relatório, superutilização, tudo junto, né? Do solo e dos recursos naturais. Então, vamos analisar da seguinte forma. A destruição ambiental, inclusive na América Latina, na África, na América Latina, você tem a destruição ambiental que mais causa efeito mundial é o desmatamento. Na África também tem desmatamento, mas tem também animais em risco de extinção que são abatidos para servir de alimento, tá? Não existe consciência ambiental com fome, não existe, tá? Na Ásia, uma superpopulação e perda de recursos naturais. É óbvio que não dá para equilibrar essas duas dimensões, né? O crescimento de uma única espécie de forma explosiva, descontrolada, que é a espécie humana, e a manutenção de recursos naturais. É inviável, né? Porque quanto mais aumenta a população, mais aumenta o consumo, tá? Outra coisa, o nível exagerado de consumo de países industrializados. Aí vamos ver o outro lado, né? O consumo, né, desses países industrializados é totalmente inviável para os recursos da terra. É totalmente fora do propósito, né, de uma condição humana. Enquanto um americano e um japonês podem consumir uma quantidade exorbitante de água potável, né, mesmo não tendo recursos hídricos suficientes, como é o caso do Japão, consomem mais água mineral do que uma pessoa que viva num país do continente africano. Não faz sentido essa relação. Então o recurso natural está indo para um outro lugar, não para aquele que vive perto do recurso natural, que consome muitas vezes água contaminada. O padrão de consumo dos países industrializados, né, não é compatível com a capacidade de suporte da terra. Então isso pode nos levar a um colapso, né? Então aqui diz, né, o consumo, o nível exagerado de consumo dos países industrializados contribui para os problemas de subdesenvolvimento. Ou que seja, é cessada, esgotada a fonte natural de recursos dos países desenvolvidos, o que eles fazem e fizeram, voltam-se para os recursos dos países em desenvolvimento, como é o nosso, por exemplo, né? E que por infelicidade busca nesses países uma orientação, um modelo que a gente já sabe que é um modelo que não dá certo para o planeta, tá? Então essa é a nossa aula de hoje, espero que você tenha entendido. Eu volto depois com mais um tópico desse nosso curso de Educação Ambiental. Um abraço para você e até a próxima. Tchau!